Com o pacto na Ilha das Faces que marca o fim da guerra entre os primeiros homens e as crianças da floresta, começa a Era dos Heróis de Westeros, período que ficará marcado pelo número de nomes lendários que surgiram, nomes que fundaram casas das mais tradicionais do continente e que têm as suas histórias contadas até os dias atuais. Histórias que perduram por mais de 10 mil anos. Hoje é dia de falarmos da Era dos Heróis do mundo de Game of Thrones. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e agora que a gente praticamente finalizou todas as lendas individuais da Era dos Heróis, chegou a hora de falar um pouquinho sobre a própria Era dos Heróis. Eu digo praticamente porque tem algumas lendas pequenininhas ali que talvez acabem virando shorts, não cabem em um vídeo completo. As maiores lendas, aquelas que cabem em vídeos completos, elas todas já ganharam um vídeo na nossa série de lendas de Westeros, focada principalmente, né, nesse começo, na Era dos Heróis. Então depois eu vou falar dessas lendas aqui nesse vídeo bem rapidinho, depois se vocês quiserem saber mais sobre elas, assistam essa playlist inteira que tá maravilhosa. Bom, primeiro de tudo vamos falar sobre o período da Era dos Heróis. É uma era que surgiu logo depois da Era do Alvorecer, a Era da Alvorada, né, ou do Amanhecer ali, que foi quando os primeiros homens chegaram a Westeros e começaram uma guerra com as crianças da floresta, e essa Era dos Heróis começa justamente quando essa guerra termina, quando os primeiros homens e as crianças da floresta firmam um pacto de paz. A Era dos Heróis ela começou há 10 mil anos e durou por 4 mil anos. O evento mais traumático que aconteceu durante ela foi a Longa Noite, que aconteceu bem na metade, há 8 mil anos, em relação à história atual do mundo de Game of Thrones. Na Era dos Heróis, as tradições dos primeiros homens e das crianças da floresta, elas foram meio que mescladas ali, e algumas dessas tradições perduram até os dias atuais, como por exemplo a que a gente viu no primeiro episódio de Game of Thrones, que é o homem que profere a sentença deve brandir a espada. You understand why I did it? Jon said he was a deserter. But do you understand why I had to kill him? Oh, where's the old way? The man who passes the sentence should swing the sword. Também temos as leis da hospitalidade, né, que é quando uma pessoa come, bebe sobre o seu teto, vocês não podem fazer nada um contra o outro. Essa lei foi quebrada pelos Frey no Casamento Vermelho, inclusive até isso é falado em Game of Thrones. Então essas são as duas leis ou costumes primordiais que surgiram nessa Era dos Heróis e que vivem e que resistem até hoje em algumas partes de Westeros, principalmente no norte. Além disso, nessa Era dos Heróis eram cultuados os deuses antigos e não a fé dos Sete. A fé dos Sete só é introduzida em Westeros na invasão Andala, que aconteceu há 6 mil anos, ou seja, logo depois do final da Era dos Heróis. O norte prevaleceu com a invasão Andala, foi o único reino que conseguiu resistir aos Ândalos, então eles mantiveram todas essas tradições da Era dos Heróis. O restante de Westeros não, mudou e começou a aderir a esses costumes Ândalos, mas isso também é assunto para outro vídeo. Foi na Era dos Heróis também que surgiram grandes casas de Westeros como os Stark e os Lannister, que perduram até hoje aí com seu nome cada vez mais forte, ou também os do Randall e os Gardner, que foram extintos na conquista de Aegon. Essas duas casas elas firmaram na Campina e em Ponta Tempestade, mas depois que o Aegon o Conquistador consegue tomar o Westeros e conquistar os Sete Reinos, ele muda e coloca os Tyrell em posição de liderança lá na Campina e coloca os Baratheon em posição de liderança em Ponta Tempestade. A gente também já falou sobre a história dessas duas casas nos vídeos de casas de Westeros, principalmente no vídeo da casa Baratheon e da casa Tyrell, depois assistam lá também, que ajuda a entender mais sobre essa transição, onde a casa do Randall some e surge a casa Baratheon, e onde os Gardner perdem a força de liderança na Campina e os Tyrell é que tomam o poder. Alguns dos túmulos das lendas da Era dos Heróis são preservados até hoje no norte, e entre os maiores nomes estão Brandon o Construtor, fundador da casa Stark, Lan o Esperto, fundador da casa Lannister, Duhan Desgosto Divino, fundador da casa do Randall, Garth Greenhand, uma provável divindade que viveu nesta época, o Rei Cinzento, a grande lenda das Ilhas de Ferro, o primeiro rei que foi o rei dos primeiros homens, e o Simon Olhos de Estrelas, o único que não recebeu um vídeo solo por aqui dessa lista. Ele era um guerreiro lendário que ficou cego e colocou pedras de safira no lugar de seus olhos, por isso o seu nome. Mesmo sem enxergar, ele era letal em batalha, usando sua lança de 2 pontas. E a gente viu recentemente em House of the Dragon que o Aemond perdeu um olho e colocou uma safira no lugar do olho ali, então também é uma inspiração nessa lenda do Simon Olhos de Estrelas. Os Maestros também surgiram na época da Era dos Heróis, na região da Campina, mas demoraram muito para ter essa influência atual e esse conhecimento todo que eles conseguiram juntar ao longo das eras. Naquela época eles eram mais uns entusiastas de estudos, eles gostavam de estudar, de angariar conhecimento, tinham um especialista de ciências, um especialista de história, um especialista de tananá, tipo, e por aí vai.
né? Então esses especialistas todos eles se juntaram na Campina e essa história a gente também conta um pouquinho nos vídeos das casas da Campina, que foi por lá onde surgiu, principalmente no vídeo da casa Hightower, então depois assistam que também é bem legal. Esses estudiosos se juntaram, ganharam uma terrinha lá pra eles e ali que foi começando toda essa ordem dos mestres a ser fundada e a crescer cada vez mais em influência e em conhecimento. Tudo isso começou lá na Era dos Heróis. A Era dos Heróis também foi marcada por eventos sombrios, com o maior deles sendo a Longa Noite, uma guerra onde os primeiros homens e as crianças da floresta se uniram contra a ameaça gelada vindo do norte, os Outros. Nesta Longa Noite, outros grandes nomes são lembrados na história, como o Azor Ahai, o príncipe que foi prometido e o último herói, peças cruciais na derrota dos White Walkers. Há quem diga que esses três eram a mesma pessoa, há quem acredite que foram três lideranças diferentes que ajudaram o reino dos homens a prevalecer contra essa ameaça gelada. A gente também fez vídeos sobre essas três lendas, também estão linkadinhos aqui em cima, são vídeos um pouco mais antigos ali, da época que estava saindo House of the Dragon, então se você chegou no canal depois disso e não sabia desses vídeos, assista porque também são bem legais. Lá a gente vai da nossa teoria de que eram três pessoas diferentes e traça um paralelo com os personagens de Game of Thrones, que seriam também essas três reencarnações. Depois da Longa Noite, os Filhos da Floresta nunca mais puderam se recuperar totalmente, e quando essa ameaça foi contida, a Grande Muralha foi erguida e a Patrulha da Noite foi criada. Além deste tempo sombrio, outros momentos assombraram a Era dos Heróis e algumas das figuras mais famosas são a Rainha Cadáver e o seu Rei da Noite. Provavelmente uma tentativa de rivalizar com o Rei da Noite que comandava os White Walkers, aquele que, como Game of Thrones mostra, foi criado pelas próprias crianças da floresta ainda na Era do Amanhecer, na Era da Alvorada, antes da Era dos Heróis. E o que a gente já sabe sobre este Rei da Noite aqui é que ele era o 13º Lorde Comandante da Patrulha, que foi um homem honrado e destemido, mas acabou se tornando do nada um tirano sádico, governando Forte Noite como se fosse sua própria fortaleza e oferecendo o sacrifício dos seus irmãos da Patrulha da Noite para o Grande Outro, a divindade gelada venerada pelos White Walkers. Sobre este Rei da Noite específico e sobre essa Rainha Cadáver a gente também falou em vídeos de lendas de Westeros, até porque essas lendas não são só lendas positivas de heróis, mas também de pessoas que deixaram seu nome marcado na história por feitos tenebrosos e assustadores. Então depois assistam também porque é tudo muito legal, é só uma história fascinante que o Martin escreveu com diversos personagens extremamente interessantes. E a Era dos Heróis acaba há 6.000 anos, ela começou há 10.000 anos, acabou há 6.000 anos, durou 4.000 anos, no meio dela teve a Longa Noite. A Era dos Heróis termina com a invasão Andala, quando os Ândalos chegam em Westeros e começam a tomar todos esses 7 reinos que foram fundados na Era dos Heróis. Eles conseguiram tomar 6 deles, porque eles tinham muito mais tecnologia, eles eram avançados em termos de estratégia de batalha também, mas o Norte resistiu e conseguiu manter todos esses costumes da Era dos Heróis até os dias atuais. E agora, terminando esse vídeo com uma citaçãozinha também dos livros, Sam Tarly, em conversa com o Jon Snow, diz o seguinte sobre a Era dos Heróis. As histórias mais antigas que temos foram escritas depois que os Ândalos chegaram em Westeros. Os primeiros homens só nos deixaram runas nas rochas. Então tudo que sabemos sobre a Era dos Heróis, a Era da Alvorada e a Longa Noite vem de relatos feitos por septões milhares de anos depois. Existem arquimestres na Cidadela que questionam tudo isso. Essas velhas histórias estão cheias de reis que reinaram por 100 anos e cavaleiros cavalgando 1000 anos antes de existirem cavaleiros. Então o Sam fala mostrando que toda essa Era dos Heróis é muito mais lendária do que factual, né? Algo que a gente sempre falou nos vídeos dessas pessoas, dessas figuras aí, tanto que ao final de cada vídeo que eu fiz ali dessa sériezinha, a gente especulava sobre o que realmente faria mais sentido para ter acontecido, principalmente em relação a Lan o Esperto, a Brandon o Construtor, ao Rei da Noite que a gente falou aqui, a Rainha Cadáver e algumas outras dessas figuras lendárias. Então, se você gostou desse vídeo aqui, curte, se inscreve no canal e depois não esquece de assistir toda essa série de lendas de Westeros da Era dos Heróis, porque é muito, muito bom. É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.